E aí, meu povo, tudo tranquilo? Hoje eu vou revelar a receita para a esquerda vencer Bolsonaro. Algumas pessoas me pediam para não publicar, mas eu disse que não haveria problema. Afinal, de acordo com analistas renomados da esquerda, Lula não perde a eleição. O que, a meu ver, já deixa claro que eles jamais vão seguir a estratégia que eu vou contar para vocês. E muito provavelmente nem sequer vão assistir esse vídeo. Então, quem apoia qualquer candidato, relaxa. Essa análise foi feita em um cenário envolvendo somente Bolsonaro, Lula e Ciro. Vamos começar com Bolsonaro. Bolsonaro é a modinha atual. Para quem tem memória, não era raro boa parte dos apoiadores atuais serem contra Bolsonaro no passado. O que não é um problema grave, pois as pessoas mudam de opinião. O problema é a qualidade de parte dos apoiadores, já que muitos são suspeitos de corrupção, para não dizer mais coisas. Tem gente que jura que é Bolsonaro desde criancinha. Nasceu grudado. Bolsonaro, porém, perdeu excelentes apoiadores depois que abraçou o centrão e pautas globalistas, o que, na minha opinião, foi um péssimo negócio. Outro ponto grave é a rejeição. Bolsonaro é o candidato com maior rejeição, isso é fato inegável, o que quer dizer que muitas pessoas vão anular o voto ao invés de votar em Bolsonaro no segundo turno. É uma realidade, não adianta negar. Lula possui seguidores fiéis de longa data, porém está desgastado. A sua maior força está em conseguir atrair parte dos votos dos outros candidatos no segundo turno. Veja bem, eu estou falando parte dos votos, pois a maior parte dos votos de rejeição de Bolsonaro iriam para nulos e brancos da mesma forma. Isso porque Lula não atrai novos votos, ou seja, Lula não agrega. Agora nós vamos falar de Ciro. Ciro, apesar do PT dizer que ele está enfraquecendo, na verdade ele vem crescendo, adquirindo cada vez mais espaço. A sua fraqueza está em posicionamentos duvidosos, para não dizer o mínimo. Para a infelicidade e despreparo de Ciro, ele defende que o cidadão não deve se armar. Isso foi um tiro no pé. Quando ele disse isso, ele perdeu mais ou menos 1/3 dos votos que seriam para Bolsonaro. A vantagem de Ciro, prestem bem atenção, está em um discurso que convence, pelo menos no primeiro contato. Atualmente ele começou com um discurso nacionalista, o que está sendo bem recebido por patriotas, o que tem aumentado a sua base. Ciro cresceu com a direita. Ciro é o real problema para Bolsonaro no segundo turno, não Lula. Pois ele pega os votos da esquerda, pega a maior parte dos votos dos outros candidatos, absorve os votos dos eleitores que rejeitam Bolsonaro em quase sua totalidade. E é claro, boa parte dos que se sentiram traídos por Bolsonaro por o mesmo ter abraçado pautas globalistas. Como eu disse anteriormente, não se preocupem, a esquerda jamais seguirá essa estratégia. Se o fizerem, Ciro venceria Bolsonaro no segundo turno, mas não se preocupem, pois isso não vai acontecer. A esquerda, inclusive, se vocês observarem, já está pedindo o tal do voto útil, já está partindo para cima de Ciro. Engraçado que a direita também já está, parte da direita já está também detonando Ciro. Então a questão é o seguinte, a vantagem de Ciro nessa questão toda é que ele consegue juntar tanto o pessoal que tem alta rejeição, tanto o pessoal que tem alta rejeição por Bolsonaro, tanto o pessoal que se sentiu traído por Bolsonaro, tanto as pessoas da esquerda, elas quase em sua totalidade vão votar em Ciro no segundo turno. Ou seja, eu acredito que no segundo turno somente Bolsonaro seja derrotado se Ciro for o opositor. Isso é o que eu acredito, é o que eu acho. Então, isso é apenas a minha opinião. Eu não estou declarando voto, não estou declarando apoio, estou apenas relatando para vocês o que eu enxergo. É a minha análise do cenário político atual. Não confundam isso com apoio de qualquer natureza, não é apenas uma leitura, nada mais.
Eu sou Stanley Colombo e peço que o Deus de Abraão te abençoe.